Vamos lá falar Tem de 2 Maracanã ganhando. então, Rafa, porque Fábio que- Silva aqui tá doido Qual é a para pergunta? saber. O Vasco no Maracanã. O Vasco tá interessado no Maracanã. Ah, tá. E aí? E tem que estar mesmo, né? O Maracanã é um edifício público, né? Que não pode ficar sendo gerido por 2 entidades privadas o tempo todo. Mas o Ponto Engenhão final. pode ser gerido só pelo Botafogo? O Botafogo ganhou a concessão do Engenhão e renovou a concessão do Engenhão agora. Mas foi o único que disputou também, né? O problema é de quem não quis disputar. Concessão pública, né? A licitação e a concessão. Sim. E se Flamengo e Fluminense ganharem a licitação juntos do Maracanã? Parabéns para eles. Ótimo. Maravilha para nós que somos contribuintes, que pagamos pelo Maracanã, que temos os nossos impostos investidos no Maracanã e que tomara que consigam fazer a melhor gestão possível para equipar aquele equipamento, aquele edifício público para a melhor possibilidade possível. O que não pode é o Flamengo e o Fluminense ficarem renovando uma concessão temporária ad eterno. Concordo com você. Não pode. Concordo com você. Flamengo e o Fluminense, na verdade mais o Flamengo, precisam ter um projeto para o Maracanã, pô. Tem que ter um projeto, faz um projeto. Mas o Rafa, Flamengo e Fluminense já gastaram mais de 100 milhões de reais no Maracanã desde 2019. Olha que coisa. 100 milhões. E quanto que ganharam? Aí já não sei. Mas assim, 100 milhões de reais gastos. Bota aí, quanto que o Flamengo teve de receita no Maracanã? Vai lá o balanço do Flamengo desde 2019. Vê o balanço do Fluminense. Ano passado o Flamengo teve uma arrecadação bruta no Maracanã. Tem gente que fala 160 milhões, tem gente que fala 180, 190, mas entre 160 a 200 milhões de reais. Uma arrecadação bruta. Eu não vi o balanço, mas foram os números que eu ouvi. Até vindo lá do próprio Vasco, que fez esse comparativo. Que o Vasco arrecadou 20 milhões, né, brutos. É muito dinheiro, mas o Flamengo e o Fluminense gastaram 100 milhões mantendo o Maracanã. Então, assim, quanto o Flamengo Você arrecadou mesmo disse líquido... que o Flamengo gastou 100 milhões em 4 anos. Em um ano... Não, Flamengo e Fluminense. Piorou. 50 para cada um, vamos imaginar. 50 para cada um. Piorou. Mas o mais importante é o seguinte, é um equipamento público. Tem obrigatoriamente, legalmente, a obrigação jurídica de ir à concessão. E não vai. Por quê? É uma grande pergunta. O Vasco, estrategicamente, quer o Maracanã por um motivo muito simples. O Vasco tem um potencial imenso da sua torcida e quer explorá-lo. O estádio do Maracanã, que é público, tem por direito que ser utilizado por quem queira fazer o evento esportivo que queira. Não pode ficar pela, aspas, administração na condição precária juridicamente que está nesse termo de provisório, renovando-se automaticamente. Não pode. Iria para a 7ª renovação, né? Possível. 7ª. Não pode. Isso juridicamente inclusive, proibido. Porque, assim, juridicamente, você tem que licitar o bem público. Não adianta. Se você quer fazer uma concessão, você vai lá e licita. Como a prefeitura fez com o Engenhão. O Engenhão é municipal. O Maracanã é estadual. Isso. O Maracanã, ele sempre foi administrado pela Suderj, né? E ele passou a ser administrado pelo consórcio particular que fez a obra em parceria público-privada para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, no caso a Odebrecht. Já dá para ver que não foi uma licitação, assim, digamos, muito justa, né? Como muitas coisas aqui no nosso país. Foi feita. A concessão foi lá. A Odebrecht ganhou. Não sei se foi a Odebrecht junto com o Andrade Gutierrez, se eu não me engano. As duas faliram depois da Lava Jato. Opa, sobrou o pepino de novo na mão do governo do Estado. Ou era isso, ou o Maracanã ia simplesmente consumir dinheiro público o tempo todo e não iria, logicamente, ter nenhuma utilização para a população. O que aconteceu? Foram feitos os TPUs, que são contratos provisórios de licença de uso. São contratos que, juridicamente, se consideram contratos precários, né? E o que acontece? Esses contratos precários... Por que é precário? Porque é vagabundo? Não é isso. É porque, juridicamente, ele tem pouca validade. É definitivo, é provisório. Não, mas ele pode ser... A concessão é provisória. Só que é provisório por 30 anos. Mas o que eu quero dizer é que, juridicamente, o governo tem
a vontade e a iniciativa na hora que ele quiser e falar assim, ó, chega, não vou mais te emprestar, vou fazer uma licitação para fazer uma concessão pública. Por isso que é um termo jurídico precário, porque o governo pode chegar lá e fazer isso, né? Enfim, o governo tem o dever de licitar, é obrigatório por lei, e ele tem as cláusulas que a gente brinca, são as cláusulas brinca não, né? Porque é o termo jurídico correto, são as cláusulas exorbitantes. Juridicamente, no direito administrativo, qualquer pessoa que já estudou licitação e contrato público sabe disso. As cláusulas exorbitantes, isso permitem ao governo, pelo bem do interesse público, chegar lá e tomar de volta. Indeniza e ponto, acabou. No termo precário, ele não tem o dever nem que indenizar. Por isso que se chama precário, porque juridicamente ele tem uma validade menor. Uhum. Porém, esse termo ele vai sendo reajustado quando o governo não tem interesse em fazer a concessão. Não tem interesse em licitar. Por que o Vasco quer que se faça a concessão? Porque o Vasco hoje tem um interesse estratégico no Maracanã. E eu estou vendo o Fábio escrever, o Vasco sozinho não irá conseguir manter. Eu acho praticamente impossível o Vasco vai ganhar a concessão no Maracanã. O Fábio não sabe o projeto de Maracanã que o Vasco tem. De fato, eu não sei. Eu acredito que o Fábio também não saiba, porque eu não sei, sinceramente. E eu sei que sabe? Eles querem uma parceria com uma empresa. Isso eu sei. Que eu não sei qual é também. O que acontece? O Vasco, hoje em dia, ele acredita que ele tem um potencial de administrar o Maracanã. O Vasco quer fazer show igual acontece no Palmeiras. Claro, assim como o Flamengo, se fosse minimamente profissional, aquilo que eu estou te cobrando, também iria querer fazer show. Assim como o Maracanã mas aí ia estragar o gramado. Aí complica. Quantos anos você tem? 33. 33. Você já foi ver o Papai Noel no Maracanã? Você sabe qual é o maior público do Maracanã? Eu acho que não é da minha época. Eu era bem novinho, nem sei se é da minha época. Oi? Você sabe qual é o maior público do Maracanã? O maior público é o Rock in Rio, né? Alguma coisa assim, não é? Não. Frank Sinatra. Falar Elton John. Frank Sinatra, sim. Não, mas o maior público não foi. O maior público não foi na Copa do Mundo? Na 50? Não. 200 mil pessoas? Bom. Aí a gente não sabe, né? Mas o maior público oficial... Tem um quadro aqui na minha frente, aqui, ó. Brasil e Paraguai, Brasil 1, Paraguai 0, 31/8/69, 183.341 pagantes. Não é o maior público do Maracanã. Não é. Não é? Não é. O maior público do Maracanã é o show do Frank Sinatra. Que deu quanto? Todo mundo no gramado. Arquibancada e gramado. Claro. Entende? Deu quanto, sabe? Ixi, mais de 230 mil pessoas. 230? Então se 230 foi maior do que a final de 50. Porque a gente não sabe. Porque é na arquibancada. O Maracanã, tradicionalmente, ele era conhecido como o maior estádio do mundo, porque ele cabia 200 mil pessoas na arquibancada. E dentro do gramado. Arquibancada mais gramado, entende a soma? Mas o que eu quero dizer é que o Vasco tem um interesse comercial no Maracanã, que é absolutamente legítimo. E, além disso, existe um interesse público, que simplesmente o governo do Estado está dando de ombros e está concedendo ad eterno para o Flamengo. Isso é um absurdo, Não faz o menor sentido. O Flamengo tem que participar da concessão, produzir uma proposta muito boa e ganha a licitação e tchau e benção. E o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, vai lá e paga o Flamengo e acabou. O que não pode é, hoje em dia, só o Flamengo e o Fluminense jogar no Maracanã. Não faz sentido. O Vasco mandou, para jogar agora contra o Palmeiras, mandou um ofício há um mês atrás. O Flamengo ainda não respondeu de maneira oficial. Sendo que o Vasco tem a obrigação, por lei, de avisar a CBF onde vai ser o seu jogo. O Flamengo não responde. Por quê? Deveria responder. Inclusive está lá escrito. Ele criou ano passado uma rusga, um atrito desnecessário, né? Eu acho que os dois estão errados. Eu não entendo. Não tem lado certo aí. Mas a questão eu acho que tem um lado que é totalmente errado, que é o governo do Estado e o esse sim. Isso eu concordo. E o Tribunal de Contas do Estado, que não faz a concessão do Maracanã. Concordo. Eu fui falar com o Cláudio Castro, governador, no ano passado, acho que foi em abril, maio, foi assim, antes do meio do ano, para fazer uma entrevista com ele para explicar esse processo de licitação. Cara, passou um mês, outro mês, ele não falou, vai lançar o edital, vai lançar não sei o quê, aí ia lançar, e aí não, aí voltou, aí não sei o quê. Aí lançou um negócio lá em novembro, dezembro, e já não valeu mais, já não tá. Aí voltou de tudo de novo. Ou seja, o que acontece? Qual é o problema? É interesse político, né? Você acha que ele iria fazer uma concessão na véspera da eleição? Então, mas ia lançar o edital como lançou,
e aí todo mundo odiou o edital, porque tinha que dar tantas cadeiras, tantos camarotes, tudo, E continua alimentos, o edital. O edital alimentos não foi e cancelado. bebidas. Mas não tá valendo, eu acho, né? Teve alguma mudança, algumas reclamações e tal. A licitação foi suspensa, não foi cancelada, o edital mesmo. Mas eu li alguma coisa que iam ter alterações aí, que ia mudar algumas coisas. Não, o Tribunal de Contas do Estado, tem um relator, que é um flamenguista inveterado, a menina que está lá é esposa do ex-vice jurídico do Flamengo, o governador é flamenguista, declarado e inveterado, estão hoje no comando da concessão e da licitação do Flamengo. Perdão, do Maracanã. Isso tem influência, não tem influência? Não deveria. Mas, acima de tudo, respondendo ao Fábio, o Vasco quer fazer show igual acontece no Palmeiras. Claro que quer. Lógico que quer. Para que o Maracanã vai ficar inutilizado quando ele pode ter um potencial para gerar renda, gerar mais dinheiro, democratizar ainda mais o acesso dos flamenguistas, dos tricolores, dos botafoguenses, dos vascaínos ao estádio, aumentar o potencial comercial do estádio. Ah, mas vai privilegiar show? Claro que não. Isso aí é um absurdo alguém falar isso. Se alguém que não tem o menor conhecimento, nem do edital e nem do que o Maracanã, enquanto edifício público, está lá na Lei Geral do Estado, a sua utilização prioritariamente para a prática do esporte. Tanto que quando teve a Copa e a Olimpíada, teve uma briga geral para que não demolissem o Júlio Delamare e o Célio de Barros. Isso aí. Porque estava, inclusive iam demolir o Museu do Índio lá também. Que aí não conseguiram. Mas Flamengo e Fluminense não quer show lá. Deveriam querer. Se fossem profissionais, deveriam querer. Flamengo e Fluminense não quer show lá. Primeiro que ter show lá ou não ter show lá é uma abreviação boba. Porque não é só show. Pode ter evento corporativo nas dependências do estádio, pode ter um monte de coisa. Não, mas isso aí acho que pode ter. Isso acho que pode ter. Acho que hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais. O Flamengo, com o seu poderio econômico, sem profissionalismo, simplesmente não preciso mais de receita do Maracanã, uso aqui só para os meus jogos, boto o ingresso nas alturas, o meu torcedor, de fato, não vai mais. E essa é uma reclamação dos flamenguistas. É verdade. O preço do ingresso ficou inacessível. Não, eles enchem o estádio. A torcida ficou elitizada, né? Ficou uma torcida completamente elitizada. fora do que é o Flamengo. Por exemplo, agora no Fla-Flu foi mais uma vez isso aí. A torcida, na alegria e na tristeza, não se manifesta, não dá aquele gás, né? E o Flamengo não está percebendo isso, entende? O Vasco, do seu ponto de vista técnico-financeiro, quer utilizar o principal equipamento esportivo do estádio, que é uma concessão pública, o qual ele tem o direito de brigar para também gerir o estádio. E o projeto do Vasco não exclui o Flamengo, não exclui o Fluminense, não exclui o Botafogo. Tanto que o nome do projeto é Maracanã para Todos. Eles chamaram o principal player de equipamentos esportivos do mundo, que é a Legends, que administra as principais arenas americanas, as principais arenas da Europa. O estádio novo do Real Madrid já é da Legends, o novo estádio do Barcelona já é da Legends. Os caras têm uma expertise, um know-how absurdo em administração. O Maracanã não quer, porque não quer ter show. Que papo é esse, velho? Que mentalidade retrógrada é essa? Mas aí todas as outro ponto... Todas as principais arenas do mundo têm evoluções tecnológicas, administrações absolutamente fantásticas para poder utilizar as arenas de maneira... Cara... Mas qual é a arena lá que tem show na Europa? Porra, eu fui num show maravilhoso no Camp Nou do Coldplay. Caralho! Porra, sensacional. No Coldplay, no Camp Nou, recente? No Camp Nou. Putz, 2018, 2019. Eu morei em Barcelona há 6 anos. Já fui a diversos shows. Mas teve público no gramado? Sim, público no gramado, sempre. O problema acho que é esse, né? O problema é estragar o gramado. Acho que a grande questão é essa. O problema é que o Flamengo não quer perder a posse do Maracanã. O Flamengo não quer perder a posse do Maracanã. Mas por que o Flamengo, que é tão ganancioso, o olho do Landim brilha quando vê aqueles cifrões assim, são 2 cifrões, o olho do Landim, parece desenho animado. Como é que... Como é que eles vão perder? Eles perderiam
dinheiro, assim, por exemplo, porra, esse show do Coldplay poderia ter sido no Maracanã. Esses shows do Coldplay, que foram mais de... Foram 2, né? Foi aonde? Foi No aonde? Engenhão, foi no Engenhão, no Newton Santos. Porque o Flamengo e o Fluminense não deixaram que fosse no Maracanã. O Flamengo, que tem o Fluminense sob o seu guarda-chuva, o que é uma coisa ridícula a postura do Fluminense, é ridículo. O Flamengo não precisa daquilo. Porque eles estão cagando para a gestão do clube. É aquilo que eu falo do profissionalismo. Eles têm lá o orçamento de 1 bilhão e 100 mil. Foda-se para eles. Eu não preciso de vender show pro Coldplay. Eu prefiro deixar o meu gramado lá, ou sei lá o quê. Eu prefiro ter... Eu sou o dono do Maracanã. Eu estou no controle do Maracanã. Isso tem um valor político muito forte, cara. Isso tem um valor simbólico muito forte. De marketing, de imagem, muito forte. Quando o Flamengo perde o Maracanã, ele não tem nada. Qual é a casa do Flamengo? Nenhuma. Pô, a minha casa, se todo mundo entra lá, qual é a minha casa? Eles não são bobos. Mas eles, como têm um poderio econômico mais forte, eles simplesmente sabem e podem recusar um show desse lá, exatamente para não ter esse tipo de problema. Mas quando o equipamento esportivo começa a ser gerenciado de maneira profissional, pelo bem público, e é obrigatoriamente por lei, porque é um edifício público, eles perdem o poder de barganha e de controle sobre aquele equipamento. O Maracanã, ele é uma coisa, tem uma atmosfera que tem um valor simbólico muito grande para todo mundo, para o Flamengo, sobretudo. Então, o interesse do Vasco em querer participar da concessão é legítimo, e o Flamengo e o Fluminense e o governo do Estado não querem nem que o Vasco participe nem do termo provisório. Que o Vasco falou assim, então beleza, não tem concessão, então deixa eu participar do termo provisório de uso, que é a TPU. Mas é porque o Vasco não quis antigamente, né? Antes da SAF. Agora, depois da SAF, passou a querer. Mas o Vasco não quis entrar no precário. Aí ficou só com o Flamengo e Fluminense. Claro que não quis entrar, porque precisa de quê que o Flamengo tem? Dinheiro. Você acha que o Fluminense entra sozinho? Não ia segurar. Não entra. O Vasco entra sozinho naquela época? Tanto é que o Flamengo levou o Fluminense nas costas por muito tempo, né? Até o Fluminense conseguir se equilibrar e conseguir dividir as contas com o Flamengo. Claro, o Fluminense ficou devendo um tempo. Exatamente. A gente está concordando. Sim. Porque aí eu ouvi falar que iam querer colocar grama sintética e o Flamengo e o Fluminense não quer. Beleza, é só botar na concessão, não pode usar grama sintética. Se é esse o grande problema, que eu acho uma grande besteira isso. Uma grande besteira. Beleza, a grama sintética é melhor que a natural. O estádio do Corinthians é 70% sintético. Não, é 7%, é híbrido. 7%, é igual do Allianz. Do Allianz, da Arena. Perdão, o do Corinthians não, o do Palmeiras. Não, do Palmeiras é sintético. Do Palmeiras é sintético. E não tem problema nenhum com isso. Os clubes europeus, inclusive, acho que o Arsenal está até fazendo já projeção para poder trocar para o sintético. A tecnologia evoluiu muito. Os custos de manutenção são altíssimos. Os caras são profissionais, eles querem gestão, eles querem organização, o uso mais inteligente do recurso financeiro, que é escasso. Se tiver que colocar grama sintética, que coloca. Cara, eu sugiro a você e a quem estiver assistindo aqui a gente, dá uma olhada no YouTube, tem um vídeo do Madison Square Garden, que é o estádio do New York Knicks, New York Giants, que é o do Giants, não, o de hockey lá. A mudança que eles fazem para a utilização da quadra do Madison Square Garden, que é o principal ginásio de Nova York. É fantástico. A troca que eles fazem, a rapidez, a velocidade. E aí tem show, tem evento corporativo, e tem jogo de hockey, tem jogo de basquete, tem outro. Cara, é do cara, uma semana. Mas aí não tem gramado, né? Aí não tem nada orgânico, não tem nada vivo. Aí é mais fácil, teoricamente. Gelo? Porra, tem que ter uma estrutura gigantesca para fazer a parada de gelo. Tem que ver os caras montando, cara. É um custo imenso. Não, custo com certeza. E assim, e vale a pena, porque aquilo ali está se movimentando o tempo todo. Tem jogo de vôlei, tem jogo... Cara, é sensacional. Tem 2 shows, evento. É tipo Mas assim, um gramado é mais difícil de cuidar, entendeu? Um gramado é mais difícil de cuidar, porque o gramado tem que ter a preservação, tem que ter... O novo estádio do Real Madrid, não sei se você também já viu o vídeo do YouTube do projeto, a grama natural é guardada, energia solar em cima, vai, produz, cria e volta. E segundo, mais importante e mais interessante, quem fala que o Vasco e a Legends e a W Torre só querem saber de fazer show, não é verdade. É uma utilização máxima de 10 shows por ano, preservando e estruturando o gramado para que não haja nenhuma perda técnica para os clubes em relação a isso.
Porque se fosse colocar, de fato, de um jeito bem organizado, teria que ser uma estrutura como essa, ou colocar grama sintética, que para mim, sinceramente, não tem problema nenhum. Seria um custo a menos. Seria um problema a menos. A gente não vai ter, provavelmente, daqui a 20, 30 anos, gramados naturais mais, cara. A tecnologia mudou tanto que, assim, é uma coisa quase que não tem como voltar atrás. Não tem como. É muito mais barato, é muito mais... A manutenção é muito menor. Então, assim, o uso do Maracanã... Mas eu acho bizarro. Não tem Por perda exemplo, técnica no esporte. na Europa não tem nenhuma liga grande com gramado sintético. Nenhuma. A gente está falando de profissionalismo e tal. Nenhuma. Porque eles conseguem fazer o uso da grama natural, manter o padrão e utilizar o estádio dessa maneira. E lá os caras tem frio, não tem bate-sol direito. Aqui bate-sol pra caramba e não tem grama e tem grama sintética. Mas a grama utilizada, a grama que eles utilizam lá, tem uma possibilidade muito melhor de manutenção lá do que aqui, que é aquela grama chamada esmeralda. Ela, por exemplo, só é cultivada em área extremamente úmida. É no interior de São Paulo, em sul de Minas, área que tem chuva pra caramba, porque ela precisa de muita água, precisa de muito sol. E isso lá é feito de uma maneira que os caras têm investimento para poder fazer. Os caras conseguem manter um padrão alto. O Brasil não consegue, o Brasil não tem essa capacidade financeira. A própria Arena do Corinthians é um gramado que não tem outro igual, né? É o único gramado desse jeito aqui no Brasil, que falam que é o melhor gramado. O do Corinthians, o Neoquímica. Pois é, mas assim, de qualquer maneira... Eu descobri recentemente, até no evento lá do Botafogo, com um rapaz que é jornalista, mas que trabalha agora no meio mais corporativo, que o gramado do Maracanã, que eles falaram que ia ser essa grama híbrida igual a do Corinthians, e não é. Não foi. Eles fizeram um projeto até tal ponto para adaptar para isso, mas não tem realmente a parte sintética, né, os 6, 7%, porque isso seria um próximo passo, caso Flamengo e Fluminense ganhem a licitação, aí vão implementar. Então, essa obra que eles falaram... grande. É igual energia solar, ela se paga em 2, 3 anos, ela não paga amanhã, porque é um investimento alto que você faz. Só que a manutenção, os custos de manutenção, replantio, adubar, você tem que pegar a grama, leva para um lugar, deixa a grama lá, aduba e tal. Cara, mas assim, sinceramente, o Flamengo não é campeão ou deixou de ser campeão porque jogou no Maracanã, não deixou de jogar no Maracanã, porque a grama é natural, porque a grama não é natural, vai ser sintética, vai deixar de ser sintética. Isso é uma filigrana da discussão que é muito mais ampla, é política, é simbólica, é representativa. Olha, o Flamengo vai entrar em eleição agora. Você acha que o Flamengo correndo o risco de perder a concessão do Maracanã se entrar para disputar? Porque não tem projeto. Porque nunca precisou se preocupar em ter projeto. Por isso que não tem. Agora está tendo que se coçar para fazer projeto. Você acha que o Flamengo vai correr o risco de perder a concessão do Maracanã e simbolicamente passar a ser do Vasco? Que não é uma verdade, mas passar a ser do Vasco? Não, é verdade. O Botafogo não é dono do Newton Santos? O Engenhão mudou tudo, até o nome do estádio? Não, mas o que eu quero dizer é que o Flamengo, o Flamengo se acha dono do Maracanã, né, cara? E não é. O Flamengo não é o dono do Maracanã. Atualmente não. Mas, por exemplo, se o Vasco ganhar a licitação, assim como o Botafogo ganhou a licitação do Newton Santos... Não vai ser a casa do Vasco? Não vai. Não vai sim. Como assim não? Como não, Rafa? Não vai. O projeto prevê a utilização por todos, dependendo da rodada. Só isso. É que tá, as pessoas não conhecem o projeto do Vasco, não conhecem as leis. Mas o dono da casa vai ser o Vasco, pô. O dono da casa vai ser o Vasco. Não vai. A administração do estádio vai ser. O Flamengo vai continuar jogando igual lá. Fluminense, Botafogo, se quiser jogar, o Vasco, vão jogar igual. Mas dá para eles todos jogarem? Essa é a grande questão. Se o gramado já fica prejudicado com o Flamengo e o Fluminense jogando, como é que... Mas esquece o gramado. Essa era a grande questão. Por que o Vasco não podia jogar lá segundo a dupla Fla-Flu? O argumento era esse. Eles não podiam... desculpa, né, cara? Mas o Flamengo e o Fluminense jogaram muito mais intensamente que o Vasco durante o Campeonato Carioca Libertadores. Inclusive, o Vasco mandou um comunicado provando, né, as datas que jogaram e nunca teve problema. Quando o Vasco foi jogar, não pode. E por que só agora o problema? Porque agora o Vasco quer jogar. Agora o Vasco quer participar da organização. O Vasco tem dinheiro para poder bancar os projetos que quer implementar lá. E agora o Flamengo não quer. Mas você acha que... Entende? Flamengo, Fluminense e Vasco jogando mais vezes lá, você acha que isso não atrapalharia mais o gramado ainda? O gramado que já não é... Toda hora é motivo de reclamação, todo momento é motivo de reclamação o gramado. E passa por reforma, e a reforma provisória, e a reforma é maquiagem. No ano passado fechou o Maracanã, já tinha tido uma reforma, e fechou por
sei lá, tinha trocado a grama em 2021, se não me engano. Aí 2022, vamos trocar agora, vamos botar esse modelo híbrido aí, igual ao do Corinthians, que não acabou acontecendo. Mas enfim, fechou o Maracanã. Lembra disso? Até o Zico ficou puto, porque não ia poder fazer o Jogo das Estrelas lá. Aí terminou o Campeonato Brasileiro. O último jogo acho que foi Flamengo, Atlético Paranaense, foi alguma coisa assim lá no Maracanã. 2021, acabou o Campeonato Brasileiro, fecha o Maracanã em dezembro, início de dezembro, já 3 de dezembro, uma coisa assim. Fecha o Maracanã, só reabriu em março de 2022. Aí passou dezembro inteiro, janeiro, fevereiro, quase 4 meses. E aí? Aí logo depois o gramado tá ruim de novo. Mais um motivo para pensar de fato em colocar uma grama no mínimo híbrida. O Maracanã tem um erro de projeto onde tem uma incidência durante o ano que não é solar completamente no Maracanã. Com esse novo, com essa cobertura nova. E aí diferente dessa aqui, ó. Essa aqui da capa. Aqui Pois é, e aí o que acontece? Quando você faz esse projeto, toda hora tem que trocar, porque a grama morre. A grama morre, ela é suscetível à entrada de microbactérias que contaminam o gramado todo. Mais um motivo para o Flamengo não se apegar a isso para fazer o seu termo o termo de posse e uso. Não pode se apegar a isso. É um problema estrutural do Maracanã. Vai ter sempre esse problema. Jogando Fluminense, Botafogo, Vasco... Mas aí Flamengo e Fluminense compraram aquele equipamento, né, de iluminação artificial, gastou uma grana com isso. Ainda assim é preciso trocar. Ele só ajuda o problema, mas não resolve. E não vai resolver, nunca. Pô, ainda mais um motivo para pensar de fato numa solução híbrida. Porque vai ser um custo menor, vai ter um dispêndio financeiro no longo prazo muito menor e vai solucionar o problema do uso contínuo da grama do estádio por todos eles. O que não pode, acima de tudo, cara, é o Flamengo e o Fluminense, a reboque, se acharem dono do Maracanã e se acomodarem. Não são. Isso aí é um absurdo. Isso aí eu concordo 100% com você. Cadê a licitação? Por que a licitação não acontece? Por que isso não anda? Porque você acha que se o Flamengo tivesse um projeto de licitação bom, bacana, legal, eles beleza, vamos embora fazer essa concessão que a gente vai ganhar. Você acha? O Flamengo não tem. O Flamengo foi surpreendido ano passado com a chegada da 777 e um puta projeto para organizar o estádio. Eles se surpreenderam. A ideia do Flamengo, você acha que é ficar com o Maracanã empurrando com a barriga. Desse jeito para sempre? Eu acho que é. E o Fluminense também. Porque o Fluminense não tem capacidade administrativa de sozinho cuidar do Maracanã e organiza-se com o Flamengo de maneira, na minha opinião, até subalterna, para simplesmente levar essa condição até quando for interessante para ele. Até quando a SAF chegar no Fluminense. Aí mas é uma coisa estranha, porque os dois se reuniram depois quando lançaram o edital e tudo mais, aí os dois se declararam realmente parceiros para concorrer na licitação definitiva e administrarem definitivamente o Maracanã. A concessão, o edital foi lançado 3 meses antes. Né? Obrigatoriamente, por lei, tem que ter um prazo. Faltando algumas horas, ele foi cancelado pelo Tribunal de Contas do Estado, através do desembargador lá, o Márcio, né? Márcio alguma coisa. Algumas horas. O negócio tem 3 meses. Quantos projetos iam ser abertos? Os caras cancelaram. Os caras da 777 estavam no avião. Cancelou a licitação. Olha isso. Essa é uma grande informação. E assim, a grande questão, baseado nisso, a grande questão eles não têm um projeto, eles se uniram, anunciaram oficialmente, publicamente, essa união, né, entre Flamengo e Fluminense para concorrer. Eu não vou ser leviano aqui para falar algo sem prova. Eu sou jornalista, eu tenho obrigação legal, apesar de estar numa live privada aqui. Eu não posso dizer, mas o que parece é que o governo do Estado percebeu que o projeto do Vasco ele não tinha como não ganhar. Não tinha como. Porque, assim, o que é um projeto de concessão? É um projeto onde o governo ele libera um termo de exploração comercial e econômica de um bem público, como é uma rodovia, como é uma ponte, como é, sei lá, a Águas do Rio, por exemplo, foi privatizada. É uma outra coisa. Quando você abre um termo de concessão, ela tem um tempo. Ela tem um período onde você pode explorar economicamente aquilo, pagando, fazendo contrapartidas, obedecendo os princípios da legitimidade,
da impessoalidade, aqueles princípios fundamentais do direito administrativo, dos contratos públicos, da administração pública, o interesse do bem público, tudo isso tem que estar preenchido. Quando isso é inegavelmente mostrado num projeto de concessão, tem que ganhar, não tem jeito. Entende? E, na minha opinião, o que aconteceu é que Flamengo e Fluminense não tiveram tempo hábil e se surpreenderam com o projeto que o Vasco apresentou, esse player novo que entrou do nada, acharam que iam ganhar, não se preocuparam em fazer um projeto robusto, e quando perceberam que iam perder, politicamente, o Flamengo forte, governador em época de eleição, suspendeu a licitação. E agora é o Flamengo que está nesse projeto político, que vai ter eleição. Você acha que o Landim, politicamente, que já está aí nos seus altos e baixos, perdendo o controle do Maracanã, vai ou não ter um prejuízo político dentro do clube? Ah, com certeza. Né? Então, ô governador, empurra essa merda mais uma vvez, 6 meses. Pois é, mas politicamente aqui. Na reeleição do Landim, foi dezembro de 2021. Eu entrevistei o Dunst, né, que é vice-geral e jurídico do Flamengo. E o Rodrigo, né, que é filho do lendário do Chico Abrantes, né? Rodrigo Dunst, exatamente. Rodrigo Dunst Abrantes. O pai dele foi um dos maiores presidentes da história do Flamengo. Sim, verdade. Ele disse o seguinte, falou planejando... Isso era 2021, né? Teve 2022 e já estamos em 23. E ele falou para 2022 que o plano do Flamengo era já pegar essa concessão do Maracanã para poder, né, ter mais liberdade, digamos assim, para poder tirar as cadeiras, que hoje não pode ainda, né? Tirar as cadeiras de trás dos gols, para poder ter setores mais populares, ingressos mais baratos, botar mais gente. E até hoje isso não saiu, até hoje isso não pode fazer. Né? Então, o Dunst, Rodrigo Dunst, ele disse exatamente isso, que o Flamengo estava nessa empreitada e tinha esse objetivo, mas então é o Flamengo que está travando essa licitação, mas ele que disse que quer, ele que é vice-presidente geral jurídico, ele está na chapa do Landim desde 2012 na eleição. É muito estranho isso, gente. Sinceramente, O que é estranho? O que é estranho é o Flamengo não ter um projeto profissional estruturado para o Maracanã até agora. E, de repente, se ligar porque um concorrente passou a ter. Isso é profissionalismo. Então eles não tinham. Você acha que eles não tinham? Naquele momento eles não tinham? Eu acho que eles não tinham nada. E mais, eles não tinham e não tinham interesse em ter. Porque para eles estava muito cômodo. Ganham um dinheiro absurdo com o Maracanã, fazem tudo que querem, não dão satisfação para o parceiro de uso que é o Fluminense. E mais, quando você passa a assumir um compromisso público de 30 anos, amigo, é foda. Não é simples. Entendeu? Você tem que assumir um compromisso muito bem organizado. O Maracanã, ele é bacana, mas ele é caro pra caceta. Para ligar o Maracanã e ter jogo lá, se eu não me engano, são 600, 700 pau. Então, assim, a gestão do estádio, ela é onerosa. Se você não tem um projeto sustentável, você não consegue levar uma concessão adiante por 30 anos, como é obrigatório por lei. No Maracanã, por mês, eu acho que eles fizeram esse levantamento, por mês, sem jogo lá, sem abrir, sem nada, acho que é 2 milhões, né? São 2 milhões por mês, uma coisa assim. Eu não tenho esses números, eu não sei. Só sei que para ter evento lá, não se abre as portas por menos de algo que gere 1 milhão de lucro, o dobro. Isso porque eu já andei conversando com gente que administra grandes arenas. E é isso. Por isso que, assim, durante um tempo, foi difícil ter eventos lá, mas tinham vários. Porque quem administrava? A Suderj. Era o Estado. Então descia Papai Noel, tinha show da Xuxa. Não, e estava largado as traças, né? Mas não era, aí que tá, não era largado as traças. Tinha um uso público. Mas não era largado as traças? Aí eu discordo de você, porque o Maracanã vivia, assim, um bando de coisa apodrecendo, caindo pelas tabelas. Claro. Precisando de reforma estrutural, de manutenção que não tinha. Não, sem dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, morreu gente do Flamengo lá caindo da grade. Eu não estou considerando nem isso, eu estou considerando depois disso. O que eu quero dizer é o seguinte, Maracanã, claro que merecia um cuidado, aliás, como todos os estádios públicos do Brasil, né, que foram construídos na época dos governos militares ou daqueles projetos populares e populistas, né, de megalomania, como foi o Maracanã na época lá do
da ditadura Vargas e tudo mais, enfim, depois os outros estádios pelo Brasil afora. Eu quero dizer o seguinte, a administração pública, ela nunca olhou com cuidado e com devido carinho para esses equipamentos, lógico que não. E careciam de melhor administração, careciam de melhor manutenção, projeto, lógico. O que eu estou dizendo é que o interesse público era levado a cabo, descer Papai Noel, tinha show da Xuxa, tinha evento gospel, todo mundo curtiu o Maracanã. Hoje em dia você só vai se você tem grana pra cacete. Compra o ingresso com antecedência ou é sócio do Flamengo. E era um Maracanã muito mais barato também de se manter, né? Até esse Além aqui, que era o disso, Maracanã do PAN, era um Maracanã bem mais barato do que esse Maracanã criminoso que virou aí, esse Arena FIFA. Ele é muito sustentável. Ele é muito sustentável. Ele é o equipamento que você pode... Cara, o Maracanã é extremamente bem localizado, por exemplo. É verdade. Tem grandes vias, tem estação de metrô, estação de trem. Então, ele é um ponto estratégico da cidade. A Zona Muito Norte, perto do centro da Zona cidade, Norte, perto da Zona Sul, perto do centro. Porra, é uma localização fantástica. Então, assim, ele tem possibilidade de uso comercial muito forte, muito grande, né? Então, por exemplo, lá na Inglaterra, eles têm uma coisa muito forte que é o Match Day. O Match Day, cara, porra, tem um evento... O próprio Camp Nou, por exemplo, né? Que eu frequentei muito. Porra, andar no complexo do Camp Nou num domingo era sensacional. Você ia assistir o jogo de futsal do Barcelona, que era de manhã, aí tinha o jogo do basquete do Barcelona, que era de tarde, e o jogo do Camp Nou no Campeonato Espanhol no final da noite. Tu passava o dia inteiro no complexo do Camp Nou, tu comprava camisa, tu almoçava, tu fazia passeio pela sala de troféu, você visitava os... Porra, era do caralho. Não, cada vez você mais tá assim. Camisa, comprava... Na Copa do Catar não tem até hotel, eles não fizeram até hotel dentro do estádio, que o quarto dava lá para arquibancada? Exatamente, tinha hotel. O quarto era um camarote. O estádio do Palmeiras era para ter um hotel. Só que o Palmeiras, não sei se você conhece, eu morei naquele bairro, né? Então eu conheço bem ali. Perdizes, né? Perdizes, Barra Funda, Perdizes. Eu conheço aquilo ali bem, cara. Cara, eu fui 3 vezes no estádio do Palmeiras, quando ele estava no subterrâneo ainda, e depois, antes de ficar pronto, o estádio do Palmeiras era para ter ficado pronto em 2012. Não ficou pronto, passou por 2013, não ficou pronto, foi ficar pronto em 2014 só. Eu ficava lá no pé da W Torre, pô, tem foto minha de chapéu, o cara da 4. É mesmo? O estádio do Palmeiras era para ter um hotel ali do lado para concentração dos juniores. Só que eles não conseguiram desapropriar e comprar as casas ali do lado. Então, os projetos, eles não são assim completos, né? Por exemplo, o Palmeiras, ele teve que entrar num acordo com o shopping que tem em frente, né? Que é o Bourbon. Tem um shopping dentro do Palmeiras. Aquilo tudo teve que ser organizado, teve que ser administrado, teve que ser conversado. Mas hoje em dia é o estádio mais sustentável, mais lucrativo do Brasil. Porque eles fazem evento lá todo dia, né? Todo dia tem evento lá. Cara, mas, bicho, é um pensamento pouco profissional, pouco moderno, pensar que um estádio de futebol é só para futebol. Não é mais. Não, só para futebol não. Por exemplo, o projeto mesmo da Odebrecht, que eles acabaram depois se arrependendo, era construir um edifício garagem. Por isso que tinha que demolir tudo aquilo lá, né? Museu do Índio. Mas sabe o que aconteceu? Exatamente. O projeto que eles queriam fazer, eles não conseguiram implementar. E eles era edifício garagem, era shopping, era uma porrada de coisas que eles queriam fazer lá. Exatamente. Evento, um mini Rio Centro ali. É um complexo grande, né, cara? Só que eles não conseguiram. Então, eles meio que abriram mão. E aí veio a Lava Jato e fudeu tudo de vez. Ficou largado. Entendeu? Então, assim, é preciso reativar o potencial comercial do Maracanã. E aí fica Flamengo, Vasco, Fluminense brigando porque a grama vai estragar o gramadinho. Sabe? Não cabe muito. É preciso pensar de uma maneira mais profissional, mais administrativa e comercial para o estádio. Porque todo mundo vai ganhar dinheiro. Você acha que o Vasco... Porra! Vamos imaginar que o Vasco virou dono do Maracanã, igual os flamenguistas malucos acham isso, que é uma grande mentira. Mas vamos imaginar. Você acha que o Vasco não vai querer ter o Flamengo em parceria? Porra! O Flamengo ganha tudo, deixa aquela merda todo fim de semana. Você acha que o Vasco não quer como é que vai... Aí o Flamengo faz o próprio estádio, se essa coisa do Landim maluca aí realmente sair do papel e não ficar só no discurso. Isso é um balão de ensaio, né, cara? Um balão de ensaio. A gente não tem certeza, mas parece. Enfim, aí se sair do papel... Se sair do papel, aí também vai ter que ter projeto, você também vai ter... Rapaz, a Arena do Galo agora, a Arena MRV, eu sou investidor. Eu tenho cliente pra caralho que tá investido lá na Arena do Galo. É projeto que vai ser pago em 2030, 2029. Os caras fizeram CRI com a Virgo, uma das maiores incorporadoras e produtoras de CRI. CRI são certificados de recebíveis imobiliários. É como se os caras pegassem dinheiro emprestado para poder financiar o projeto. Tem CRI lá até 2030, cara. Para você sustentar um projeto desse, você tem que ter viabilidade econômica, tem que ter parceiro. Porra, vai ter show pra cacete lá, vai ter evento, vai ter um monte de coisa.
E é assim que funciona. E é assim no Emirates Stadium. É assim no estádio do Barcelona, no novo vai ser mais ainda. É assim no estádio do Bayern, na Allianz Arena, que troca de cor. O San Siro, o que vira Giuseppe Meazza, o San Siro, é assim. O novo estádio da O San Siro Juventus. não tem nada, né? O San Siro eu fui lá, não tem nada, só tem o estádio. Sim, e tá arcaico e eles querem demolir o San Siro, porque não se sustenta, nem com os dois ali, nem com os dois lá. A Inter e o Milan. O novo estádio da Juve, o estádio da Juventus, que demoliram, o Dele Alpi, é uma multi-arena monstruosa. Tem tudo lá acontecendo. Os caras, inclusive, grandes eventos estão indo para Turim e estão deixando de Milão. Tem a rivalidade de Milão e Turim ali no norte da Itália, não sei se você sabe. Claro. Tá tudo indo para Turim. Turim é perto lá de Firenze, Bolonha. Tá tudo indo para Turim. E Milão tá ficando às moscas. Então tem uma disputa comercial. Grandes eventos corporativos estão indo para São Paulo porque não tem mais um equipamento grande o suficiente como o Maracanã. O Coldplay fez 15 shows a mais lá em São Paulo ano passado e no outro ano do que no Rio. Eles voltaram para o Rio agora. Tinham vindo no Rock in Rio. Então essa administração comercial e mais profissional que o Flamengo ignora porque tem grana pra cacete, voltamos ao assunto inicial, está sendo deixado de lado por probleminhas políticos bobos, tanto do governo quanto da política do Flamengo nesse ano. Mas por que você acha que o Flamengo não tem condição, não é viável a construção do estádio dele? Não, eu não sei, não falei isso. Não sei. Eu só acho que não se constrói um estádio. Não, eu estou falando que o Flamengo, para fazer um projeto de construir um estádio, também vai ter que buscar viabilidade para financiamento, para manutenção, incorporação. Você não constrói um estádio fantástico do nada. É preciso muito dinheiro. O Vasco tem um modelo de reforma de São Januário, que vai ser ampliação, que teve que ser feito com uma ajuda do município, né, da prefeitura. Então, assim, o Flamengo vai ter que achar um terreno, comprar o terreno. Supostamente já tem, né? Quer dizer, já tem certo ali, não comprou ainda. Dado pelo governo federal. Não, dado não, tem que ser comprado mesmo. Sim, mas a preço módico. Isso preço módico. É preço módico. Porque, assim, para você comprar, você comprar o terreno. Pra você comprar o terreno, você tem que investir. Você investir, você tem que ter um projeto. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que o Flamengo não vai construir o estádio, não constrói o estádio a hora que ele quiser. Lembra aquela época que tinha um estádio lá que queriam fazer lá na Gávea? Isso, e aí a Associação de Moradores barrou? O Flamengo quer fazer esse estádio há um tempo. Então, é que faça mesmo. Mas aquilo era para 20 e poucas, 23, 25 mil pessoas. O Flamengo quer fazer um estádio para 110 mil pessoas agora. Então, porra, aí sim é que vai ter. Eu achava que era menos, acho que era 80 mil, mas enfim. 110, mais de 100 mil. Aí sim é que vai ter que ter um projeto muito bem amarrado e construído comercialmente. E não vai adiantar só jogar bola lá. Nem o Barcelona consegue fazer. Não, mas aí é a cidade do Flamengo, né? Eles querem fazer uma coisa assim que é, como você falou, um complexo, como se fosse uma cidade mesmo. Isso vai ser feito em quanto tempo? E até lá. Exato. Entende? Então é complexo o negócio, não é tão simples. Inclusive, toda essa viabilidade tem um monte de concessões e licitações, espaço ambiental, viabilidade pública, econômica, impacto econômico na região, um monte de coisa. Isso tudo já basicamente está pronto com o Maracanã. Mas o Maracanã é um bem público, cara. Não é o do Flamengo, não é o dono. E não pode achar que politicamente consegue empurrar com a barriga até o seu interesse escassear. Não, isso está erradíssimo. Isso está erradíssimo. E a grande questão que eu acho que você citou muito bem é agilizar esse processo de licitação, né, para que isso realmente se defina. Isso não pode ficar assim, sendo empurrado com a barriga. E o mais importante, ou tão importante quanto isso, é muito difícil, sinceramente, que o Maracanã sobreviva sem o Flamengo. Eu acho, pelo menos. Mas porque o Vasco, né, tem São Januário e tal. O Fluminense não segura o Maracanã sozinho. Nem financeiramente, nem pela questão realmente da torcida mesmo. Mesmo que o Fluminense tivesse dinheiro, não ia suportar, porque a torcida não enche o estádio todo jogo, como a do Flamengo enche. O Vasco, se você considerar o Vasco como a 777, dinheiro os caras têm. Os caras têm dinheiro para comprar o Flamengo. Os caras são donos de um portfólio de 10 bilhões de dólares. A 777, o projeto esportivo da 777, está dentro de um projeto de entretenimento da 777, que está dentro de um projeto gigantesco, ainda maior, que é a 777 Holding. Os caras são donos de empresa de avião, empresa de real estate em Dubai. É um troço inacreditável.
O Vasco e o projeto esportivo de clubes é um naco da 777. É uma unha, Então, né? Uma dinheiro, unha, é uma se os caras molécula. quiserem, eles mantêm o Maracanã de graça. Mas não é isso. Os caras querem ganhar dinheiro, eles não querem ter gasto. Eles querem investir para melhorar a estrutura, para melhorar digamos assim, as capacidades econômicas do estádio, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais, para investir mais, para ganhar mais. Essa é a brincadeira. E é claro, e é lógico, que o projeto do Vasco não vai excluir o Flamengo, porque os caras são profissionais, aquilo que a gente está falando, e querem ganhar dinheiro. Dinheiro não é problema, mas eles querem ganhar mais dinheiro. Para eles ganharem mais dinheiro, eles têm que ter um bom projeto. Para eles terem um bom projeto, eles, claro que querem trazer o Flamengo, claro que querem trazer o Fluminense, e claro que querem trazer o Coldplay, e querem trazer o Frank Sinatra, e querem trazer a Expo, não sei o quê, querem trazer o sei lá Frank quanto. Sinatra dá para trazer ainda? Ressuscita o velho lá. Entende o que eu quero dizer? Acho que você está dando para entender. Entendi, lógico. É inviável o Flamengo, o Vasco não consegue sustentar. Claro que consegue, cara. Dinheiro os caras têm de sobra. Mesmo que o Flamengo não jogue lá, o Vasco consegue sustentar o Maracanã. Se o Vasco nunca mais jogar lá e o Flamengo nunca mais jogar lá e a 777 quiser ficar lá sentado no meio campo, dinheiro eles têm, cara. Não é essa a questão. A questão é, vamos fazer? A questão é ganhar mais dinheiro. A questão é ter um projeto econômico sustentável para fazer mais dinheiro. É a pergunta, vamos fazer? Entendeu? Porque a gente sabe que pode até ter, beleza, mas vamos fazer? Os Moreira Salles tinham dinheiro brincando aí para comprar o Botafogo trocentas vezes. Não, mas não compraram. Olha só. A licitação é um instrumento público de concessão estatal. Eles são obrigados a fazer. Se não fizer, o governo toma deles e nem paga multa nesse caso, porque não é nem cláusula exorbitante, é rescisão de contrato unilateral. E o governo também não pode fazer. O que eu estou falando é assim... Se eles não cumprem, sei lá... Se o Flamengo não joga lá, se o Fluminense não joga lá, só o Vasco, vamos dizer, Flamengo e Fluminense desistem, vão construir outro estádio. Aí o Vasco fica obrigado... Aí o Vasco fica lá. Será que a 777 manteria o acordo, manteria o contrato, ficaria lá, manteria... São obrigados a manter. É concessão pública, meu amigo, não tem essa. O consórcio vencedor, a qual o Vasco, como parte interessada e legitimidade, a pessoa jurídica do Vasco, assim como a pessoa jurídica do Flamengo e do Fluminense, eles, ganhando a concessão, eles têm que cumprir, cara. Pois é, mas a Odebrecht não cumpriu. Deixou o Maracanã largado às traças e perdeu o Maracanã. E o que aconteceu? Tomou um nabo e faliu, basicamente. Está falida a Odebrecht. E além do mais... nome, né? Deixa de participar de outras licitações e outros contratos públicos. Inclusive, a lei de licitações, que é a lei 8666 de 93, ela tinha um prazo de validade até dia 31 de março de 2023. Porque agora vai entrar em vigor a 14133, que é a nova lei de licitações. Eu estou falando isso tudo aqui, pode parecer que eu estou cagando regra. Joga no Google aí, cara. Informação. É porque esse é um assunto que eu entendo. Joga no Google aí, a 14133, que é a nova lei de licitações, que tem uma série de mudanças que organizam e modernizam as licitações públicas no Brasil, ela foi adiada, porque a 8666, que era antiga, de 93, que tem alguns regulamentos antigos, os governos e prefeituras do Brasil inteiro não conseguiram se modernizar ainda para adotar a 14133 e pediram para... Entrou uma medida provisória em vigor para prorrogar por mais um ano a 8666, que é uma lei antiga. Mas todas elas obrigam as entidades que vão participar de concessões e licitações a uma série de contratos, enfim, tem coisas jurídicas, pessoas jurídicas envolvidas, quem faz o contrato não é a mesma que fiscaliza, que não é a mesma que cobra, que não é a mesma que multa, enfim, justamente para não ter essa confusão. E o Maracanã é uma concessão pública. É um equipamento público que tem que passar por uma concessão pública. É lei, não tem jeito. Um termo de permissão de uso, ele não pode ser permanentemente prorrogado. Isso é empurrar com a barriga. Pode chegar lá o Vasco, por exemplo, e eu tenho informação que o Vasco vai se preparar juridicamente para isso, para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. E aí vai obrigar o TCE a votar de novo e corrigir o projeto que está aí suspenso. Porque a licitação não foi cancelada. Ela está suspensa. Pode olhar juridicamente, esse é o termo. Então, o que acontece? O Flamengo vai precisar... Não, cancelada não foi, não falei isso. Não foi, o edital está valendo, ele está só suspenso. Ia ser dia 27 de outubro, está suspenso. Deveria ser agora, foi votado de novo, votaram para suspender de novo.
Mas o que eu li é que tinha realmente algumas mudanças, ou ia para algumas mudanças no estatuto, no texto, que não era definitivo. Mas é só mudar. Quem quiser participar, esse é o novo texto. Aceita? Tem que me dar 300 camarotes. O Vasco falou, beleza. Tem que me dar 1.000 camarotes. Beleza. Ou não. Mas assim, o que é importante? Tem que mudar? Mude. Vamos ver se a gente aceita. Tem que fazer a mudança? Mude-se. Mas o que não pode é deixar de ter a concessão. O que não pode é empurrar de novo para um termo um termo provisório de uso, onde Flamengo e Fluminense ficam monopolizando, né, o controle do estádio. E aí a 777, que está investindo no Vasco, manda um e-mail no dia 23 de março para o Flamengo, dizendo, olha, eu quero usar o Maracanã dia 23 de abril. Tá liberado? Quanto é que custa? O Flamengo não responde. Isso é bizarro. Aí respondeu semana passada, sabe qual foi a resposta do Flamengo? Vou pensar e te ligo. E o Vasco, obrigatoriamente, por lei, baseado no estatuto do torcedor, tem que dizer onde é que vai jogar com 15 dias antes. E o Flamengo não responde. Então, assim, tá vendo como é que é? Não faz sentido. Assim como também foi absurda a postura do Vasco no ano passado, quando o Flamengo... o Vasco não pagou o buffet lá do Maracanã Mais e tudo mais. Isso foi também... Então não tem santinho nessa história, não. Eu acho que todo mundo tá errado aí. Se pagou, se não pagou buffet, mas isso, tá vendo como é dia de pinga para esses caras? Próprio pessoal lá do Fluminense me garantiu isso. Que eles deixaram várias dívidas lá, e ainda queriam pagar menos aluguel, brigaram para pagar. Quero pagar o que o Fluminense e o Flamengo pagam no estadual, mas são os dois que administram, mesmo que provisoriamente o Maracanã. Não tem como, é uma coisa simbólica. Eles queriam pagar 90 mil, não queriam pagar os 200 mil que a seleção brasileira, a CBF, pagou para 200 mil. 200 mil? 200 mil. Que a CBF pagou para o jogo contra o Chile. Então, tiveram picuinhas aí. Não foi uma coisa tão simples. É aí que eu quero chegar, entendeu? De ambos os lados. Que o Vasco pagou o buffet? Ficou devendo buffet. Ficou devendo buffet do Maracanã Mais. O Vasco jogou lá em junho, foi a última vez que o Vasco jogou contra o Sport. Não tinha nem SAF ainda, cara. É verdade, não tinha SAF ainda. É verdade, cara, não tinha assumido a 777. A brincadeira agora é outra, cara. É outra não coisa. Não tinha nem sido votada, foi votada só em agosto, dia 28 de agosto. Exato. A brincadeira agora é outra, cara. Tem esse detalhe. O calote que o Vasco deu lá no Maracanã e que ficou brigando aquelas picuinhas todas pequenas não era da 777. Era pré-777. Você acha que o Vasco vai deixar de jogar no Maracanã porque era 80 e agora é 200? Sério? Não faz sentido, cara. Eu espero que não. Mas assim... Não vai. Com certeza não vai. É uma questão que gerou um atrito naquela época, com certeza. Porque aí o Vasco entrou na justiça e aí teve uma animosidade. E dessa animosidade, eu acho que favoreceu aqui a questão, o que a gente está falando aqui do Flamengo. Flamengo / Fluminense, né? Mas o administrador é o Flamengo. O Fluminense é o que eles chamam de interveniente anuente, apesar de dividirem as contas. Mas pela questão do contrato só. Não, agora então não responde, ignora, não sei o quê, deixa a justiça decidir, deixa para a justiça, não sei o quê. Isso aí foi meio que motivado, mas também é óbvio que ele se interessa. Agora, realmente é um absurdo, né? O Flamengo e Fluminense, eu quero jogar aqui na estreia do Brasileiro. Pô, não responder. Isso aí, e ainda mais com uma mudança de administração, com a 777 entrando. Porra, não vai dar calote no buffet. Porra, não, vamos pagar aqui os 200 mil, né, do aluguel. Pelo amor de Deus, pô, você não vai responder por quê? Faz sentido. E assim, eles são obrigados por lei, mesmo no termo provisório de uso, a fazerem a sessão, tá? Eles são obrigados por lei. Foram obrigados, né? Tanto que o jogo contra o Sport foi obrigado pela justiça, não foi? Foi uma liminar. Exatamente. Aí o Vasco e a 777 e a 777 preferiram falar assim, vamos fazer o quê? Não vamos mais jogar no Maracanã, Maracanã não vai ter a licitação, a gente vai entrar. Cancelaram a licitação.